A sala de audiências do Tribunal Federal de Fresno mergulhou em silêncio chocado quando uma única fotografia foi colocada em um cavalete de frente para o júri. Um container de metal convertido em alojamento, sentado no meio de um vinhedo da Califórnia, sob o sol escaldante. Dentro daquele container, no dia 28 de julho de 2024, Miguel Reyes, de 28 anos, de Oaxaca, México, havia morrido de insolação quando a temperatura interna atingiu 123 graus Fahrenheit. Na primeira fileira estava sentada Lucia Reyes, 26 anos, viúva de Miguel. Ela segurava fotografias de seus 2 filhos, Sofia, 5 anos, e Diego, 3, que cresceriam sem o pai. Ao seu lado, sentavam-se outros 79 trabalhadores mexicanos de Oaxaca, que haviam sido recrutados pelo mesmo dono do vinhedo com promessas de vistos de trabalho legais, moradia decente e $16 por hora. Receberam trailers de metal trancados, $5 por hora, e condições que mataram Miguel. Do outro lado da sala de audiências estava sentado Fernando de la Cruz, 60 anos, de Sevilha, Espanha, com fortuna estimada em $220 milhões. Sua família estava no negócio do vinho há mais de 3 séculos. Ele era dono do De la Cruz Vineyards, no Vale Central da Califórnia. 2.000 acres produzindo vinhos premium exportados mundialmente. Usava um terno Caracene sob medida no valor de $12.400, sapatos de couro espanhol feitos à mão de $3.200 e um relógio Patek Philippe Calatrava no valor de $165 mil. Seu cabelo prateado perfeitamente penteado, seu porte aristocrático, sua expressão de absoluto desprezo, tudo nele gritava a antiga nobreza europeia olhando de cima para pessoas que ele considerava camponeses. Atrás dele sentavam-se 10 advogados da Castillo International Legal, especialistas em defender executivos agrícolas contra violações trabalhistas. Seu advogado principal, Eduardo Castilho, cobrava $4.800 por hora e tinha reputação de fazer trabalhadores mortos parecerem vítimas infelizes de sua própria fraqueza. Mas eles estavam prestes a enfrentar o juiz Frank Caprio, especialmente designado para este caso federal, devido às implicações internacionais de tráfico de trabalho. Antes de mergulharmos no que aconteceu naquela sala de audiências, se você acredita em justiça e quer apoiar um novo canal dedicado a compartilhar essas histórias poderosas, por favor aperte esse botão de inscrever-se e curta este vídeo. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais da sabedoria do juiz Caprio à luz. O juiz Caprio entrou e todos se levantaram. Aos 79 anos, com 37 anos de carreira, ele já havia presidido casos de morte no trabalho antes. Mas o processo diante dele, caso número 2024-FD-6473, o havia deixado fisicamente doente. Um jovem pai morto de insolação em um container trancado. 80 trabalhadores escravizados. Tudo evitável. Esta corte está agora em sessão, disse ele calmamente, seus olhos movendo-se da fotografia de Miguel para de la Cruz. Caso número 2024-FD-6473. Os Estados Unidos contra Fernando de la Cruz. O senhor de la Cruz é acusado de homicídio por negligência criminosa, tráfico humano, trabalho forçado, violação de requisitos do programa de visto H-2A e conspiração para violar leis trabalhistas federais. Eduardo Castilho levantou-se imediatamente. Meritíssimo, meu cliente Fernando de la Cruz representa uma das mais antigas e distintas famílias produtoras de vinho da Europa.
A família de la Cruz produz vinho desde 1650. Meu cliente trouxe essa expertise para a Califórnia, criando empregos para centenas de trabalhadores e produzindo vinhos de classe mundial. O que aconteceu com Miguel Reis foi um acidente trágico, insolação durante um verão excepcionalmente quente. Trabalho agrícola carrega riscos inerentes. Meu cliente forneceu moradia e emprego conforme exigido. Ele não pode ser responsabilizado criminalmente pela morte infeliz de um trabalhador por causas naturais durante clima extremo. A mandíbula do juiz Caprio se contraiu. Senhor Castillo, a acusação alega que seu cliente trancou trabalhadores em contêineres de metal sem ar condicionado em calor de 110 graus. Isso não são causas naturais. A acusação fará alegações inflamatórias, meritíssimo. Provaremos que o Senhor de la Cruz operou dentro dos padrões da indústria e que a morte de Miguel Reis foi uma tragédia imprevisível, não negligência criminal. Veremos, disse Caprio friamente. Senhora Patterson, apresente o caso do governo. A promotora federal Sarah Patterson levantou-se, sua expressão sombria. Meritíssimo, em março de 2024, Fernando de la Cruz enviou recrutadores para Oaxaca, México, um dos estados mais pobres do México. Os recrutadores prometeram a 80 trabalhadores vistos agrícolas H-2A, trabalho sazonal legal, moradia e $16 por hora colhendo uvas no De la Cruz Vineyards. Os trabalhadores, todos de comunidades rurais desesperadamente pobres, assinaram contratos e viajaram para a Califórnia. Quando chegaram, o Sr. de la Cruz confiscou seus passaportes e documentos de identificação. Ele disse que agora deviam a ele $3.000 cada um por processamento de visto e transporte. Ele os alojou em contêineres de metal convertidos, 8 trabalhadores por contêiner, sem ar-condicionado, sem ventilação e com cadeados do lado de fora. Ela fez uma pausa. Os trabalhadores recebiam $5 por hora, menos de um terço do que lhes foi prometido. Trabalhavam turnos de 14 horas em calor extremo. À noite, eram trancados dentro dos contêineres de metal. Em julho, quando as temperaturas excederam 110 graus, o interior daqueles contêineres se tornou fornos. A sala de audiências estava em silêncio, exceto pelo choro baixo de Lucia. No dia 28 de julho, a temperatura atingiu 112 graus. Miguel Reis terminou seu turno às 6 da tarde e foi trancado em seu contêiner com outros 7 trabalhadores. Às 8:30 da noite, a temperatura dentro do contêiner havia atingido 123 graus. Miguel colapsou. Os outros trabalhadores bateram na porta, gritando por ajuda. A porta estava trancada do lado de fora com cadeado. Ninguém veio. Miguel morreu de insolação às aproximadamente 10:15 da noite. Quando a porta foi finalmente destrancada na manhã seguinte para os trabalhadores começarem seu turno, Miguel estava morto. Os outros 7 trabalhadores estavam severamente desidratados e desorientados. 3 precisaram de hospitalização. Ninguém ainda sabia a extensão da insensibilidade de la Cruz. Senhor de la Cruz, disse o juiz Caprio, sua voz gelada. O senhor alojou trabalhadores em contêineres de metal e os trancou dentro? De la Cruz levantou-se lentamente, sua voz carregando um forte sotaque espanhol castelhano misturado com desdém aristocrático. Meritíssimo, na Espanha temos tradição vitivinícola de 2.000 anos. Na Espanha temos tradição de vinicultura de 2.000 anos. Eu sei como gerenciar trabalhadores. Minha família faz isso há 15 gerações. A questão é se o senhor trancou trabalhadores em contêineres sem ar-condicionado. Esses mexicanos,
Eles estão acostumados com calor. O Oaxaca é quente também. O Oaxaca é quente também. Se este homem morreu, é porque tinha constituição fraca. Ele tinha constituição fraca. Darwin, seleção natural. Médico legista diz insolação. Mas talvez, ele tinha condição pré-existente que não sabíamos. As mãos do juiz Caprio agarraram a bancada. O médico legista determinou que ele morreu de insolação causada por estar trancado em um container superaquecido. Médicos legistas cometem erros. Consultei médicos espanhóis que dizem que muitos fatores causam insolação. Não se pode culpar moradia. Eu forneço moradia. Eu forneço moradia. Trailers são adequados. Trailers são adequados para trabalhadores temporários. Na Espanha, trabalhadores sazonais vivem em piores condições. Americanos são muito, como se diz, moles com regulamentações. Senhor de la Cruz, um homem morreu em um de seus contêineres. É tragédia. Sim, mas não é minha culpa. Trabalho agrícola é perigoso. Calor é parte da natureza. Não posso controlar clima. Se trabalhadores não conseguem aguentar calor da Califórnia, não deveriam trabalhar em agricultura. Lucia Reis levantou-se de repente, sua voz quebrando. Você matou meu marido! Você o trancou em uma caixa de metal no sol. Ele morreu gritando por ajuda, enquanto você sentava em sua mansão com ar-condicionado. De la Cruz virou-se para ela com um gesto desdenhoso. Senhora, seu marido sabia dos riscos do trabalho agrícola. Todo mundo sabe que a Califórnia é quente no verão. Ele escolheu este trabalho. É infeliz que ele não conseguisse aguentar, mas não é minha responsabilidade. Você trancou a porta? Ele não conseguia sair. Portas foram trancadas por segurança, prevenir roubo, prática padrão em agricultura. Trabalhadores têm equipamento valioso, precisam de proteção. Proteção de quê? Ele precisava de proteção de você. Ordem. Caprio bateu seu martelo. Quando o silêncio retornou, seu rosto estava pálido de fúria. Senhor de la Cruz, você está alegando que trancou trabalhadores em contêineres para a proteção deles? Sim, sim. Vinhedo é área isolada. Muitos itens valiosos. Tratores, equipamento. Trabalhadores precisam de segurança à noite. Eles precisavam de ar-condicionado à noite. Ar-condicionado é caro. Cortaria margens de lucro. Trabalhadores sazonais temporários não precisam de acomodações de luxo. Na Espanha. Não estamos na Espanha. Estamos na Califórnia. E a lei da Califórnia exige moradia segura. Seguro é termo subjetivo. Eu forneci abrigo, 4 paredes e teto. É mais do que muitos trabalhadores têm no México. Sarah Patterson interrompeu. Meritíssimo, temos o depoimento de Thomas Wilson, inspetor da OSHA, que visitou o De la Cruz Vineyards em junho de 2024. Senhor Wilson, um homem de 50 e poucos anos, levantou-se. Meritíssimo, em 7 de junho, após receber reclamações anônimas, inspecionei as acomodações dos trabalhadores no De la Cruz Vineyards. Encontrei 80 trabalhadores alojados em 10 contêineres de metal convertidos. Cada container media 8 por 20 pés. 160 pés quadrados para 8 pessoas. Os contêineres não tinham isolamento, sem ar-condicionado, sem ventilação adequada. Em junho, com temperaturas externas de 95 graus, medi temperaturas internas de 108 a 115 graus. Avisei o senhor de la Cruz que essas condições eram mortais. O que ele disse? Caprio perguntou. Ele disse que trabalhadores sazonais não precisavam de conforto de luxo, que na Espanha, trabalhadores viviam em piores condições, que ar-condicionado era caro demais e cortaria seus lucros. Eu o avisei que alguém morreria
se ele não instalasse ar-condicionado, ou pelo menos não trancasse as portas à noite, para que os trabalhadores pudessem sair se ficasse muito quente. Ele instalou ar-condicionado? Não. Ele disse que era muito caro, cerca de $50.000 para 80 trabalhadores. Ele também recusou-se a destrancar as portas, dizendo que precisava de segurança contra roubo de equipamento. Eu emiti uma citação de violação formal e o avisei que se alguém morresse por causa dessas condições, ele enfrentaria acusações criminais. Ele rasgou a citação na minha frente e me disse para sair de sua propriedade. A sala de audiências ofegou. De la Cruz permaneceu sentado, seus braços cruzados, sem remorso. Senhor de la Cruz, disse o juiz Caprio, sua voz tremendo, você foi avisado por um inspetor da OSHA que alguém morreria. E você rasgou a citação? OSHA são burócratas. OSHA são burocratas. Eles não entendem de agricultura. Minha família faz vinho 400 anos. Nós sabemos como gerenciar trabalhadores. Este inspetor americano me diz como administrar meu negócio. Isso insulto. Ele estava tentando salvar vidas. Estava tentando justificar seu emprego criando problemas. $50.000 para ar-condicionado? Para trabalhadores temporários que ficam 3 meses? Isso absurdo. Isso desperdício de dinheiro. E a vida de Miguel Reis? Quanto ela valia? Isso não resposta justa. Eu não matei ele. Ele morreu de calor. Calor natural. Clima. Ato de Deus. Você o trancou em um container de metal em 123 graus. Para segurança. Quantas vezes tenho que explicar? Temos equipamento caro. Tratores valem milhões. Trabalhadores trancados à noite protege propriedade. Sarah Patterson levantou-se novamente. Tic Patnitis, meritíssimo. Temos depoimentos de 17 trabalhadores sobreviventes que estavam alojados no mesmo complexo de contêineres que Miguel. Posso chamar Pedro Sanches? Um homem de 30 e poucos anos, magro e visivelmente nervoso, levantou-se. Meritíssimo, eu era colega de quarto de Miguel. Nós compartilhávamos container número 5 com mais 6 homens. Por favor, descreva as condições. O container era feito de metal, sem janelas. Uma porta de metal que era trancada do lado de fora, toda noite às 7 da tarde. Não éramos liberados até 6 da manhã. Não havia ar-condicionado. Não havia ventiladores. Em julho, era impossível dormir. O metal estava tão quente que você não podia tocar nas paredes. Na noite de 28 de julho, estávamos todos dentro, 8 homens. Às 8 da noite, estava tão quente que não conseguíamos respirar direito. Miguel começou a sentir-se mal às 9. Ele estava suando muito, depois parou de suar. Sua pele ficou vermelha. Ele começou a falar sem sentido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Pedro. Batemos na porta. Gritamos por ajuda. Imploramos a quem quer que nos ouvisse para abrir a porta. Mas ninguém veio. O supervisor vivia em casa a 3 quilômetros de distância. Não havia ninguém no vinhedo à noite. Miguel colapsou às 10 horas. Ficou deitado no chão, respirando de forma estranha. Sabíamos que ele estava morrendo. Continuamos batendo na porta, gritando. Nada. Miguel morreu enquanto estávamos todos assistindo, presos, incapazes de ajudar. Pela manhã, quando finalmente abriram a porta, Miguel estava morto. O corpo dele estava quente demais para tocar. O supervisor viu, ligou para a ambulância. Depois nos disse para não falar com ninguém sobre o que aconteceu ou seríamos deportados. A sala de audiências estava absolutamente silenciosa, exceto pelos soluços de Lucia. Senhor de la Cruz, disse o juiz Caprio, 7 homens assistiram Miguel morrer, presos, incapazes de pedir ajuda,
porque você trancou a porta. De la Cruz levantou-se, gesticulando dramaticamente. Estrágico, sim, pero não é minha culpa. Eu não posso estar lá toda noite verificando cada trabalhador. Tenho negócio para administrar, 2.000 acres, e eu não sou enfermeiro. Eu não sou enfermeiro. Você não precisava ser enfermeiro. Só precisava não trancar homens em fornos de metal. Metal trailers são standard em agricultura. Metal trailers são padrão em agricultura. Todo mundo usa. É normal. Se este homem não podia aguentar, quizá, talvez, ele era muito fraco para trabalho agrícola. Ele não era fraco, ele foi morto. Morto por calor natural, por clima, exato de Deus, não meu ato. Sarah Patterson estava de pé, tremendo de raiva. Meritíssimo, posso apresentar evidência adicional? Temos e-mails do Sr. de la Cruz discutindo custos de ar-condicionado. Caprio acenou. Em maio de 2024, após o inspetor da OSHA avisar sobre condições perigosas, o gerente financeiro do Sr. de la Cruz enviou-lhe um e-mail recomendando instalação de ar-condicionado. Posso ler a resposta do Sr. de la Cruz? Leia. O Sr. de la Cruz escreveu: $50.000 para ar-condicionado para mexicanos temporários? Absolutamente não. São trabalhadores sazonais, não hóspedes de hotel. Minha família gerencia trabalhadores agrícolas há séculos sem ar-condicionado. Se não conseguem aguentar calor da Califórnia, podem voltar para Oaxaca. Equipamento de segurança é prioridade. Trabalhadores não são. Portas permanecem trancadas. A sala de audiências explodiu. Múltiplas pessoas estavam gritando. Lucia estava chorando incontrolavelmente. Os outros trabalhadores estavam de pé. O juiz Caprio bateu seu martelo repetidamente. Ordem! Ordem nesta sala! Quando o silêncio finalmente retornou, Caprio olhou para de la Cruz, seus olhos queimando de fúria. Você escreveu: equipamento de segurança é prioridade, trabalhadores não são? De la Cruz ficou de pé, sua postura ainda arrogante. Decisão de negócio, tratores custam milhões, trabalhadores são substituíveis, harsh realidade de agricultura, sempre haverá mais trabalhadores, mas trator caro é grande investimento. Você acabou de chamar seres humanos de substituíveis? Verdade, harsh verdade, pero verdade. Na agricultura, sempre há mais trabalhadores disponíveis. Miguel morre, contrato outro. Pero se trator é roubado, perco $1 milhão e simples economia. O rosto do juiz Caprio estava branco de choque e raiva. Você está comparando a vida de Miguel a um trator? Estou explicando realidade de negócio. Minha família entende isso há séculos. Vocês americanos modernos são muito sentimentais. Em Espanha, nós entendemos que negócio é negócio. Trabalhadores são custo operacional, como fertilizante ou gasolina. De la Cruz, de repente, gesticulou grandiosamente, sua voz subindo com indignação aristocrática. Minha família faz vinho desde 1650. Minha família faz vinho desde 1650. 400 anos. Este mexicano, ele trabalhou para mim 3 meses. 3 meses. Quem tem mais credibilidade? Quem tem mais credibilidade? Minha família com séculos de expertise agrícola ou trabalhador temporário que não conseguia aguentar calor? A sala de audiências explodiu. Múltiplas pessoas estavam gritando. Lucia Reis tentou se lançar em direção a de la Cruz. Oficiais de justiça a contiveram. O juiz Caprio bateu seu martelo repetidamente. Esta corte está em recesso por 15 minutos. Todos se acalmem. Quando a corte recomeçou, de la Cruz sentava-se com os braços cruzados, ainda parecendo imperioso.
A expressão de Caprio era fúria fria. Senhor de la Cruz, você acabou de dizer a esta sala de audiências que os 300 anos de vinicultura da sua família lhe dão mais credibilidade do que um trabalhador morto. Você sugeriu que, porque Miguel era um trabalhador temporário do México, sua morte não importa tanto quanto sua reputação. Não é o que eu disse. É exatamente o que você disse. Você comparou 400 anos de história da sua família contra 3 meses de trabalho dele, como se isso determinasse de quem a vida tem valor. Quis dizer que minha família tem expertise agrícola. Sua expertise matou um homem. Miguel Reis tinha 28 anos. Ele tinha esposa e 2 filhos pequenos. Sua filha Sofia tem 5 anos. Seu filho Diego tem 3. Eles crescerão sem pai, porque você não quis gastar dinheiro em ar-condicionado. Ar-condicionado para 80 trabalhadores custaria $50.000 por verão. É economicamente irracional. Então você colocou um preço em sua vida? $50.000 era demais para prevenir sua morte? É decisão de negócio. Agricultura tem margens de lucro estreitas. Não se pode gastar dinheiro ilimitado em conforto de trabalhador. Conforto? Estamos falando de sobrevivência. O juiz Caprio levantou-se, papéis tremendo em suas mãos. Senhor de la Cruz, deixe-me explicar algo ao senhor. Miguel Reis cresceu em uma pequena vila em Oaxaca. Sua família era pobre. Ele trabalhou em campos desde os 12 anos ajudando seu pai. Conheceu Lucia quando tinha 23. Casaram-se. Tiveram Sofia, depois Diego. Miguel queria dar a seus filhos oportunidades melhores do que ele teve. Quando seus recrutadores vieram à sua vila prometendo vistos de trabalho legais, bom pagamento, moradia decente, Miguel viu esperança. Uma chance de ganhar dinheiro, de enviar seus filhos à escola, de construir uma vida melhor. Ele deixou sua família pelo que pensou serem 3 meses de trabalho honesto. Em vez disso, você lhe deu escravidão. Você o pagou $5 por hora em vez de 16. Você o trancou em um container de metal. E quando o verão chegou, quando as temperaturas dispararam, quando a OSHA explicitamente o avisou que alguém morreria, você escolheu segurança de equipamento sobre vida humana. Sua voz se elevou. Miguel morreu durante 2 horas. Ele estava consciente, sofrendo, sabendo que estava morrendo, enquanto seus filhos dormiam a 3.000 milhas de distância, sem ideia de que seu pai nunca voltaria para casa. Suas últimas palavras foram desculpas aos seus filhos. Ele morreu acreditando que havia falhado com eles. Aqui está a minha decisão. Fernando de la Cruz, você é considerado culpado em todas as acusações. Homicídio por negligência criminosa pela morte de Miguel Reis, tráfico humano, trabalho forçado, violação de requisitos do programa de visto H-2A. Você é sentenciado a 18 anos em prisão federal. Você cumprirá esta sentença integralmente. O rosto de la Cruz ficou branco. Castilho começou a objetar, mas a voz de Caprio cortou através. Além disso, o de la Cruz Vineyards é por este meio apreendido sob leis de confisco civil de bens. A propriedade será vendida e os lucros distribuídos às vítimas. Você é ordenado a pagar $35 milhões em danos compensatórios e punitivos, divididos entre a família de Miguel Reis e os outros 79 trabalhadores que você explorou. Sua capacidade de patrocinar vistos H-2A é permanentemente revogada. Você nunca empregará trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos novamente. Ele inclinou-se para a frente. Você ficou de pé nesta sala de audiências e citou Darwin, seleção natural e os 400 anos de história da sua família como justificativa para a morte de Miguel.
Você chamou regulamentações da OSHA de excessivas. Você valorizou US$ 50.000 em custos de ar-condicionado acima de vida humana. Você não mostrou remorso. Miguel Reis veio para a América com esperança. Você lhe deu um forno de metal e trancou a porta. Dinheiro pode comprar vinhedos. Pode comprar 4 séculos de tradição familiar. Mas não pode comprar sua saída da prisão quando sua ganância mata um pai de 28 anos. Justiça não pode ter 2 padrões, um para a nobreza espanhola e outro para trabalhadores mexicanos. Miguel merecia moradia segura. Ele merecia os salários que você prometeu. Ele merecia viver. A sala de audiências explodiu em aplausos. Lucia colapsou, chorando. Os 79 sobreviventes se abraçaram, soluçando de alívio. Fernando de la Cruz sentou-se imóvel, seu império destruído, sua liberdade perdida por 18 anos. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que juízes como Frank Caprio representam o melhor de nosso sistema de justiça, por favor, apoie nosso novo canal, inscrevendo-se e curtindo este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que justiça e compaixão podem coexistir. Comente abaixo com sua cidade. Vamos construir uma comunidade que acredita em justiça para todos. Fernando de la Cruz está atualmente cumprindo sua sentença de 18 anos na FCI Lompoc. O de la Cruz Vineyards foi vendido por US$ 48 milhões. Todos os trabalhadores receberam compensação completa. Miguel se foi. Lucia usou o dinheiro da indenização para mudar sua família para uma casa pequena, perto de seus pais em Oaxaca. Sofia e Diego crescerão sabendo que seu pai morreu, tentando dar-lhes uma vida melhor. O caso levou a Lei de Segurança de Moradia para trabalhadores Miguel Reis. Legislação exigindo inspeções de todas as moradias de trabalhadores agrícolas, penalidades criminais por condições inseguras e proteção para trabalhadores que relatam violações. A lei passou por unanimidade. O juiz Caprio, quando perguntado sobre a sentença dura, disse simplesmente: compaixão não é uma exceção à justiça, é o propósito. Miguel Reis confiou em promessas de trabalho legal e moradia segura. Fernando de la Cruz traiu essa confiança e Miguel morreu. 18 anos é o que essa traição custa. Uma esposa é viúva. 2 filhos cresceram sem o pai. Tudo porque um dono de vinhedo não quis gastar US$ 50.000 em ar-condicionado. Mas a história de Miguel expôs escravidão moderna na agricultura americana. Provou que trancar trabalhadores em contêineres é assassinato. Mostrou que séculos de tradição familiar não desculpam matar trabalhadores. Fernando de la Cruz pensou que sua nobreza o tornava intocável. Pensou que Darwin justificava a morte. Pensou que margens de lucro desculpavam o assassinato. Ele estava errado. E Miguel Reis, pai, trabalhador, sonhador, vítima, permanece como prova de que às vezes a justiça vence. Às vezes os poderosos perdem. Às vezes a sala de audiências realmente é o grande equalizador. Não porque ele era poderoso, mas porque ele importava. E isso foi suficiente.